Olá pessoal, eu vou estar aqui agora apresentando para vocês o projeto que vamos estar desenvolvendo aqui no YouTube durante as próximas semanas, né? É um projeto que eu vou trabalhar vou criar uma API de predição baseado na idade e no salário estimado de determinada pessoa, se ela consome ou não um determinado produto. Só que para essa API eu não vou desenvolver só a API, eu vou desenvolver o ecossistema de serviço inteiro, desde o processo de eu subir o arquivo que vai servir como base para o tratamento do modelo e predição da API, até a geração dos classificadores, a geração dos dados que eu posso utilizar para alguma plataforma de BI. Então, o processo inteiro, né? Eu acabei optando por utilizar regressão logística e machine learning para apresentar um tema mais atual e um tema também que pode ser utilizado no sistema real facilmente. Então, basicamente, né, o objetivo desse serviço é automatizar o processo de treinamento do modelo de predição, desde que eu subo o arquivo até quando eu treino o modelo e gero o classify aqui, até o processo também da API, que é a API onde eu vou realmente passando aqui uma idade de uma pessoa e o salário estimado, se ela tem a tendência ou não a comprar esse produto. O input que eu vou utilizar para treinar esse modelo é esse arquivo CSV que a gente acha na internet, que é Social Network Edges, né, que ele tem as informações do salário, a idade e se a pessoa comprou ou não o produto. Tem mais algumas informações, mas eu estou utilizando essa versão aqui mais simplificada. E aí eu vou estar treinando o modelo. Por que treinando o modelo, né? Eu tenho esse arquivo CSV que eu vou processar no serviço, no microserviço 1, que é o serviço aqui que trabalha com arquivo. Esse processamento ele é feito porque para gerar o meu classifier e o meu scaler. Porque quando a API ela vai fazer as predições, ela não fica toda vez treinando o modelo e consultando aqui. Você tem um modelo, você tem um arquivo que geralmente não muda muito. Você já treina o modelo e você deixa para ser classificado ou para você utilizado ali quantas vezes você quiser na API. Então, o objetivo do nosso vai ser esse, né? Fazer o processo, né? A gestão de todo o processo, desde que eu vou subir o arquivo até a geração da base para o BI e a geração dos modelos para a API de predição. Então, eu vou apresentar cada um, né? Então, nesse serviço aqui que está indicado como eu vou receber do cliente um arquivo, que é este arquivo aqui de input. Eu vou salvar ele com um ID, que é o identificador desse arquivo. Esse ID, ele vai identificar o arquivo aqui, ó. Eu tenho aqui esse ID, aqui é o arquivo. Eu vou identificar o arquivo durante todo o processo. Como? Eu vou salvar esse ID numa base de dados também e vou criar uma mensagem no tópico Kafka com esse ID, que é para os outros serviços estarem consumindo. Então, basicamente, esse primeiro serviço ele tem o trabalho de subir esse arquivo para uma pasta, que no caso para um diretório, né, que eu vou estar salvando isso aqui numa rede, num Ubuntu Server, utilizando um servidor de arquivo, utilizando o Samba como servidor de arquivos. Então eu vou subir esse arquivo na minha API pega esse arquivo, joga para uma pasta da rede aqui no Ubuntu Server, que vai ser consumido por outro serviço. Além disso, essa API ela vai salvar esse ID numa base Postgres para posterior consulta e vai mandar uma mensagem também com esse ID para os outros serviços estarem consumindo. Vou falar do serviço 2. O serviço 2 aqui, né, depois que eu enviei essa mensagem aqui para o tópico Kafka, esse serviço 2, que é o extrator de dados, ele vai receber o ID para saber qual arquivo ele vai olhar para esse arquivo e pegar todas essas linhas aqui e salvar numa base de dados. Qual o objetivo disso? Eu estou deixando isso aí salvo para uma consulta posterior. Aqui a gente pode estar depois linkando com um sistema de BI para tirar insight dos dados, gerar relatórios, gerar visualizações. Então eu estou deixando já aí quietinho, porque talvez eu vá evoluir esse ponto aí, ao ponto de pegar essas informações, gerar gráficos, gerar relatórios, tentar tirar alguns insights só de olhar. Também, essa mensagem que está no tópico, né, vai ser consumida pelo treinador do modelo. Ele vai consumir isso aqui, por esse ID, ele vai saber qual arquivo ele vai olhar aqui, porque o treinador do modelo, ele pega o CSV, lê os dados do CSV, faz o processamento e gera o classifier, o classificador e o scaler.
e o scaler não classifier, o scaler que vai ser utilizado pela API. Como eu falei, né? Ele gera isso aqui, deixa aqui e a API não vai ficar treinando toda vez, olhando para CSV, não. A API só olha aqui para o modelo salvo, que fica muito mais performático. Então é isso. Ele vai pegar esse ID aqui, vai ver qual arquivo processar, fazer o processamento, gerar os dois arquivos, que é o classifier e o scaler, e isso daqui vai ficar disponível para a API. Por fim, nós temos a API propriamente dita, né, que vai fazer a predição. Depois disso aqui tudo tratado, se eu passo lá uma pessoa com a idade X e com salário estimado Y, se ela tende ou não a comprar esse produto. Então, como é que eu faço? Vou chamar essa API com a idade, com o salário estimado, e aí ela vai pegar o último classificador e verificar e fazer as predições e retornar sim ou não, tende ou não a comprar. Ela está ligada com essa base Postgres porque eu vou deixar essa API um pouco mais flexível. Eu não vou só chamar ela aqui pegando o último classificador que eu gerei aqui. Toda vez que eu gero o classificador, ele vai ficar nessa pasta aqui também, nesse diretório da rede, né? Que está igual aqui o diretório onde fica o CSV, né? No Ubuntu Server, no servidor de arquivo usando o Samba. O que é que eu vou fazer? Toda vez que eu gerar esse classificador, eles vão ficar aqui. Se eu gero o classificador, ele vai ser gerado, a regra aqui vai ser, ele vai ser gerado com o mesmo ID do arquivo, mesmo ID, todo mundo com o mesmo ID. Então, se eu passar um ID, eu posso flexibilizar isso daqui e passar um ID tal para fazer minha predição baseada em um modelo específico. Vai que o analista lá ele tem um modelo específico que ele quer prever baseado naquele modelo e não no atual. Então ele passa o ID. Então, como esse ID foi salvo, né, ele verifica primeiramente se esse ID está aqui. Ele verifica se está, ele vai procurar o arquivo aqui e fazer a previsão e fazer o processo de predição baseado nos dados de entrada. Por quê? Porque eu verifico aqui, porque se eu gerei o ID, então eu sei se o ID está gerado e está como processado, o que é que acontece? Depois eu vou explicar sobre os status. Então eu sei que eu tenho um arquivo CSV, eu tenho as mensagens enviadas e eu tenho também um classifier com esse ID aqui. Então, basicamente é isso. Eu já tenho aqui o MVP do serviço 1, né? Que é o serviço que eu faço o upload dos arquivos. Então eu vou subir aqui ele para a gente ver. Eu estou utilizando o Docker para estar subindo, né? O Docker para estar subindo os serviços. E aí nós vamos ver ele funcionando aqui agora. Pronto, ele subiu. Aí eu venho aqui utilizando o Insomnia para testar, né? Eu vou subir o arquivo. Aqui o arquivo está com o nome social Network Edges, né? Então, quando eu subo, o que acontece? Eu não salvo com esse nome, eu vou salvar com ID, porque eu quero identificar aquele arquivo, porque pode ser um arquivo atualizado, pode ser um arquivo com mais linhas, pode ter mais dados de input para alimentar o nosso modelo. Então, para cada arquivo que for enviado, eu vou gerar um ID e vai seguir um processo novo. Então, eu vou dar um send aqui, você vê que a API já fez, já subiu o arquivo. O arquivo está com um final FF46, então se ele subiu pela especificação aqui, ele vai subir um arquivo, gerar uma mensagem com esse ID e salvar no Postgres também com esse ID. Então vamos só verificar, né? Lembrando, eu estou só mostrando como está funcionando a primeira parte, né? As outras partes nós vamos desenvolver ainda. E essa primeira parte também, como é o MVP, eu só estou mostrando como ele está funcionando, mas eu vou chegar no passo de explicar cada decisão, porque cada coisa foi feita da forma que foi feita. Então vamos só dar uma verificada aqui. Primeira parte, subir o arquivo, aí a gente volta aqui, vamos ver se subiu esse arquivo, né? O ID é FF46, então tem que ter um arquivo com o ID final FF46. Eu vou atualizar aqui, aí o arquivo com o ID final FF46 subiu. Ele está aqui, é esse aqui, não consigo dar mais zoom, mas esse aqui, ó, ele acabou subindo o arquivo. Subiu o arquivo, beleza. Mas eu teria que fazer o que também nesse processo? Salvar no Postgres. Então eu vou abrir aqui o dbeaver e vai ter que ter uma linha aqui com FF46, olha aqui. FF46 com status de waiting. Depois eu explico melhor esse status. Mas gerou aqui também um ID aqui, um file ID aqui no Postgres para ficar salvo. Próximo passo é gerar também uma mensagem no tópico Kafka com esse mesmo ID. Então eu vou abrir aqui o Kafdrop, né, que é o que eu estou utilizando para visualizar, né, as mensagens que chegam no tópico. Aí deixa eu ver aqui, eu vou vir aqui
Avançar aqui para o último, então deve ter aqui. Aí, ele gerou aqui uma mensagem também com o ID FF46. Então, eu acabei gerando tudo que eu precisava. Gerei o ID, salvei o arquivo. Tem uma mensagem no tópico Kafka aqui para os outros serviços tomarem ciência de que tem um arquivo novo e fazer o que eles têm que fazer lá no seu trabalho. E salvei aqui no Postgres. Você vê que eu salvei no Postgres e ele salvou com o status waiting. Por quê? Como eu salvei aqui, eu só mandei para o tópico Kafka. Mandei a mensagem para o tópico Kafka e estou aguardando. Daqui vou aguardar cada um fazer o processamento. Depois aqui, quando o sistema aqui, por exemplo, do extrator de dados fizer o seu processamento, ele pode chegar aqui e mudar nesse banco para outro status, processando. Assim como esse aqui também, processando extração de dados. Aí quando passar pelo processo de treinamento de modelo, treinando o modelo. E quando o modelo estiver treinado, ele vem aqui e muda o status para processado. Então, quando eu precisar chamar essa API, que eu não chamar utilizando o último modelo treinado, eu chamar por um ID, ele vai verificar primeiro na base se tem esse ID, se o status é processado, porque pode dar algum erro no meio do processo e esse ID não existir, né? Tem esse tratamento aí, eu vou explicar melhor durante o processo. Então, ele vai verificar, está processado, ele vai vir aqui, olhar o classificador e fazer a predição que a gente precisa. Então, é isso aí basicamente e aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Obrigado.